Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós estaremos realizando a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1:19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. E eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30 também. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Havia um juramento, um acordo entre os israelitas e os gibeonitas, que os israelitas protegeriam os gibeonitas. E Saul simplesmente quebrou este acordo, este juramento. Foi como uma quebra de um contrato. E tentou exterminá-los. E aquilo foi visto por Deus como uma grande injustiça. E Saul já tinha morrido. Israel estava há 3 anos de uma crise. E Davi, então, foi consultar o Senhor e perguntou ao Senhor: por que esta crise? Por que esta seca? Este tempo de fome não chove? E o Senhor falou: por causa de Saul e da sua família sanguinária. Porque foi quebrado um juramento, uma promessa, um acordo. Houve injustiça. Israel fez injustiça com os gibeonitas. E aquilo precisava de reparação. Não podia ficar daquele jeito. E então, Davi, entendendo o problema, foi então em busca dos gibeonitas para consertar aquilo, para corrigir, aliás, aquele erro, reparar. E então a Bíblia diz que no final de tudo, aqui, ó, Deus disse, no versículo 14, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Porque até então, as orações não eram respondidas. Porque tinha um problema ali que precisava ser resolvido e não podia ser ignorado. Havia sido cometida uma injustiça. E havia necessidade de reparação. E enquanto não houve uma reparação, Deus não respondeu às orações de Israel. Entende isso? Então, talvez, não sei,
Você ora por uma questão, busca por algo, mas a tua vida financeira está amarrada como a vida de Israel estava. Não chovia, talvez não chove na sua vida. Bênçãos, respostas. Havia uma seca, talvez tua vida está seca. Era um tempo de fome. E talvez é o que você tem vivido. Tempo de fome, de escassez. Uma vida cheia de privações. E não está entendendo por que suas orações não são respondidas, por que as coisas não acontecem. E certamente o Senhor está dizendo, tem brecha aí. Tem situações que precisam ser corrigidas. Tem situação de injustiça que precisa de reparação. Precisa. Quando Davi orou ao Senhor, o Senhor falou, deu a ele o entendimento, falou o que estava acontecendo. E tudo mudou porque Davi não esperou para agir, ele foi imediatamente para reparar tudo aquilo. Corrigir aquele mal. E eu creio que é isso que o Senhor está falando para você. Ele quer te abençoar, sim. Ele quer que as suas orações sejam ouvidas e respondidas. Mas tem coisa que precisa ser mudada, corrigida, reparada. Precisa. E cabe a você agora ir e agir, como Davi foi imediatamente agir. E quando ele agiu, as coisas mudaram. A chuva caiu. A vitória chegou para Israel. Então, busca agora o entendimento de Deus. E vá corrigir o que precisa ser corrigido. Repara na sua vida o que precisa ser reparado. Se você agiu de forma injusta com alguém, repara essa injustiça. Se você tirou algo de alguém, restitua essa pessoa. Devolva o que é dela. Seja lá o que for, fecha esta brecha. E então suas orações serão respondidas. Se o seu coração está amargurado, perdoa. Peça perdão. Enfim, coloque sua vida em ordem. Conserta o que está errado. Conserta. E esse tempo de seca vai cessar. E esse tempo de escassez e essa amarração que entrou na tua vida vai sair. Mas é necessário, certamente, que você corrija algo na tua vida, que você repare, que você haja em alguma área que talvez você acha que pode deixar e Deus está dizendo não pode. Não tem como você seguir a sua vida deixando isso sem solução, sem reparação. Repare isso para que você possa seguir em vitórias. 3 anos de fome. Eu não sei quanto tempo faz que você está na mesma situação e não muda. Mas quando Davi agiu, a situação mudou. E eu creio que Deus está dizendo a mesma coisa para você. Haja e suas orações serão ouvidas. Essa situação vai mudar. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, coloque algo que deseja que receba a oração sobre a TV e eu volto já para orarmos. Como vocês chegaram à igreja? Bom, bispo, a gente chegou na igreja não endividado, não por um problema de saúde. Na realidade,
A Patrícia já frequentava a igreja quando nós nos conhecemos, e eu vinha de uma outra denominação, né? Acreditava em Deus, mas não tinha uma fé praticante, né? E trabalhava numa instituição financeira, era bancário, tinha uma boa renda, tinha uma boa estrutura, mas não via o dinheiro, né? Então, não estava endividado, mas também não via a cor dele, né? E aí, quando eu comecei a namorar a Patrícia, as minhas atitudes perante a igreja de não acreditar em algumas posturas da igreja, eu fiz com que ela parasse de frequentar a igreja, né? Eu não concordava com dízimo, eu não concordava com oferta, e aí eu fiz com que ela parasse. Mas um dia Deus, em uma situação, eu comentei com ela, falava: amor, eu tenho estrutura, tenho inteligência, tenho um belo do emprego, mas eu sinto que me falta alguma coisa, né? E ela falava: falta Deus, falta Jesus. E um dia eu assisti num filme, nesse filme tocou. E eu chamei ela para voltar para a igreja. Eu falei assim: vamos. Porque ela sempre falava da reunião, inclusive dessa reunião de segunda-feira. Ela falava, né? Ela tem uma reunião empresarial muito bacana, que você vai gostar. E aí me chamou a atenção. E eu vim com ela. E o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui dentro, eu falei para ela: eu quero ficar, mas eu vou entrar de cabeça, né? Então foi algo que me tocou muito forte. Me tocou mesmo assim, que às vezes a gente conversa, né? Que eu entrei, logo já entrei ofertando, já entrei dizimando, né? Você não teve dificuldade, aquilo que era uma barreira no passado, você não teve dificuldade para poder realmente entrar colocando em prática. O que você ouvia, você colocava em prática. Então você ouviu acerca do dízimo, você ouviu acerca da oferta, você ouviu acerca de tantas coisas, você já foi colocando em prática isso na sua vida. Ô bispo, porque eu comecei a ouvir e absorver a palavra de uma tal maneira que eu via pessoas dando testemunho aqui em cima, e eu falava: mas se Deus faz na vida dele, tem que fazer na minha também, né? E comecei a ver o seguinte, que o senhor mesmo fala, né? Que faça a prova com Deus, né? Se você é dizimista, se você é ofertante, você tem como cobrar dele uma postura, né? E eu assumi isso para mim. E falei: não, mas espera aí, se é para me dizimar, se é para me ofertar, se é para me viver uma vida reta, abençoada, e fazer com que os meus sonhos sejam realizados, eu vou pagar o preço. Então, comecei dizimando, ofertando daquilo que eu não tinha no primeiro momento. Entrei com muita força, né? O senhor sabe o quanto a gente é fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, nos votos altíssimos, né, diante da nossa realidade. E o que Deus vem fazendo na vida da gente é algo surpreendente, né? Eu vejo alguns companheiros e colegas aqui da igreja, como vejo o que faz na vida deles e o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem dia que eu sento com a Patrícia, o senhor mesmo foi visitar um dos empreendimentos nossos. O quanto eu me emocionei, né, porque é algo espetacular, né? Eu não tenho palavras para falar e para mostrar o que Deus vem fazendo, tanto na minha vida empresarial, na vida da Patrícia, aonde Deus vem colocando a gente, né? É algo surpreendente. E o Marcelo, por livre e espontânea vontade, já fez ofertas que certamente até ele mesmo jamais imaginou que ele pudesse vir a fazer um dia. É isso mesmo. E assim, bispo, pela fé, né? O senhor sabe que o voto que a gente, quando faz na volta da campanha, é pela fé. E a gente desfrutou, desde o primeiro dia que eu entrei aqui dentro, é só vitória. Lógico que a gente, às vezes as pessoas veem a nossa vida, né? Fala: pô, esse pessoal vive só com bênção. Não, tem muita luta, tem muita batalha, né? Mas como a própria palavra, né? Deus não veio nos dar simplesmente paz, né? Veio nos dar espada para poder lutar, né? E a gente vem lutando muito, e graças a Deus a gente luta, mas na certeza que a vitória é só questão de momento e de prazo, né? Então, e às vezes algumas portas se fecham, a gente quer tentar entender o porquê que isso não deu certo, mas a gente sabe que lá na frente Deus vai abrir uma muito maior. Então, a gente vem tendo um sucesso muito grande no escritório, né? Eu tenho um escritório de consultoria e o escritório vem crescendo muito, né? Uma nova etapa surgiu agora, o senhor sabe disso, e para a honra e glória do Senhor, portas novas já se abriram, situações novas já se levantaram, né? Deus vem me colocando, né, como a própria palavra fala, né, que tira a gente do pó e coloca em meio aos príncipes. Eu, há 15 anos atrás, ganhava R$180 uma cesta básica, né? Então, morava na cidade de Lins, não tinha perspectiva basicamente nenhuma. E
Há pouco tempo eu venho me vendo em reuniões em São Paulo, no meio de pessoas, em ambientes, lugares que eu falo, o que eu estou fazendo aqui dentro? No meio de bilionários. Bilionários. No meio de pessoas que eu mesmo, a hora que eu entro na reunião, e a gente sabe que a hora que a gente entra na reunião, a gente é a diferença. E vem fazendo muita diferença, bispo. E a gente sempre orando, sempre clamando, sempre buscando. Né? E Deus vem abrindo portas grandiosas para a gente aí no escritório. E aí, recentemente, né, há 2 anos, fizemos um investimento num salão de beleza para a Patrícia, né, que era um projeto, era um sonho. E Deus fez desse salão algo grandioso. Né? Grandioso no nosso mundo. Né? Algo que, quando nós começamos a fazer um investimento numa nova obra, num novo prédio, fizemos assim, tudo, mas tudo que a gente queria, a gente fez e ainda fez mais. Ficou além daquilo que a gente esperava, do que a gente imaginava, sem ter um arquiteto, né, simplesmente com o engenheiro responsável pela obra, mas ficou algo espetacular, que todo mundo que entra pergunta quem que foi o engenheiro, ainda a gente brinca, né, Deus é a gente e Deus. Esse era um sonho, Patrícia? Era um sonho. Quando nós compramos o salão, há 1 ano e meio atrás, nós adquirimos esse salão já sabendo do processo que ia ter que passar, uma boa reforma, muita coisa ia ter que ser feita. E no prédio, no imóvel que nós estávamos, o sonho que a gente tinha era de algo maior, então ali não daria para a gente ficar. Mas como a gente não queria sair do bairro que nós estamos, que é na Redentora, então ali na Redentora era algo muito assim, meio que impossível achar um imóvel do jeito que nós achamos. Então foi durante muito tempo, nós procuramos muito, mas não encontrávamos, só encontrava o que já tínhamos. Achava casa maior, tudo, mas tudo casa mais antiga, e eu não queria casa, porque casa eu acho que não caracterizava bem um salão. Eu queria um imóvel que desse mesmo cara de um salão. E no primeiro momento tinha um imóvel, mas tinha uma pessoa na frente, e eu orava muito para que Deus abençoasse que esse imóvel viesse para as nossas mãos. Mas não foi a vontade de Deus. E naquele momento eu chorei porque eu queria, mas eu sabia que Deus tinha algo melhor. Eu não tinha achado ainda, não tinha visto nada ainda, mas eu sabia que Deus ia preparar algo. E na mesma rua do escritório dele, que é na Rua Penita, começou a construir um salão muito grande. Mas eu passava lá na frente e eu falava, meu Deus, é muito caro, nós não vamos ter condições, né? E aí eu liguei na imobiliária, perguntei o valor do aluguel e nem falei para o Marcelo, eu só falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí, bispo, por fim a gente estava conseguindo alugar um outro imóvel, mas Deus não permitiu que desse certo, porque não era para ser lá. E acabou dando certo nesse imóvel que nós estamos, que já era grande, mas que para a estrutura que nós queríamos, porque como o salão é feminino e masculino, não daria, porque teria que colocar estética, feminino e masculino, tudo separado. Então, nós tivemos que fazer toda a estrutura de cima, porque ele tinha tudo embaixo, mas a parte de cima não tinha nada. Então, nós tivemos que fazer tudo. E no início a gente não tinha o dinheiro para fazer isso, e Deus foi criando meios, e eu tinha assim o desejo de fazer tudo, eu tinha em mente o que eu queria, mas ele falava, não vai dar, calma, vamos por parte. E no fim deu tudo certo, foi muito além do que eu imaginava. Foi um investimento alto, Deus honrou, criou meios, abriu portas, vocês fizeram, a verdade é essa, né? E hoje é uma realidade. Bispo, não só é uma realidade que, graças a Deus, vem movimentando muito a nossa região ali, né, a Redentora. Muita gente, muitos clientes novos, muitas pessoas procurando, né, o salão. E a gente ainda vai continuar investindo, ainda não está 100% pronto, né, porque a gente agora está investindo numa sala de noiva para atender noivas, que é um segmento, porque pela beleza do salão, pela estética que o salão ficou, está tendo muita procura de noiva, que é um dia realmente que marca, né, a vida de todo mundo. E então não vai parar por aí. Então o investimento vão continuar. Tem gente que passa na frente e não sabe o que é, porque não conhecia o nome. E para perguntar, o que é aqui? Pega cartão e fala, eu vou voltar, porque acha tão bonito, se surpreende. Então, assim, desde a primeira semana que nós inauguramos, o movimento cresceu muito. Abençoados. Abençoado, bispo. E assim, numa estrutura que Deus se preocupou com a gente com detalhes.
né? No meu escritório, o senhor sabe como foi feito o investimento do meu escritório, né? Móveis caríssimos que eu consegui achar por preços diferenciados. A mesma coisa aconteceu com o salão. Estruturas 100%, até no detalhe do LED da iluminação a gente colocou, que é algo hoje, para uma realidade, para se investir muito caro. Deus mostrou, me colocou junto com o fabricante num determinado momento. Então, assim, é algo surpreendente, que só quem vive essa experiência com Deus, que sabe o quanto Deus vem agindo na nossa vida, o quanto que Ele vem fazendo a diferença na nossa vida, né? E o gostoso, bispo, é estar podendo passar para as pessoas, né, o que a gente vem conquistando, o que a gente vem seguindo, o que a gente vem buscando, e ajudar algumas pessoas a conquistar os seus projetos. Quer dizer, abençoados, Marcelo, abençoado, Patrícia, os sonhos sendo materializados, todos os sonhos sendo materializados. Todos, bispo. Escritório bem sucedido, graças a Deus. Salão, essa maravilha aqui, né, coisa mais linda. Carro zero, carro para a Patrícia, coisa que a gente nunca imaginava, né? Ter 2 carros, né, nos valores que tem, terreno em condomínio, casa, projeto de casa, que o senhor sabe que já vai começar, logo está aí, essa outra bênção, né? Então, Deus vem agindo nos detalhes e no momento certo, tudo vai acontecendo. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez vive uma situação como Davi viveu. Um tempo de dificuldade, e Davi não entendia por quê, mas quando buscou o Senhor mostrou a ele, dirigiu, fez ele entender por que tanta seca. E eu creio que o Senhor está trabalhando o mesmo na vida dessa pessoa. Nesse momento está fazendo com que ela veja por que da seca, por que da escassez. Por que não está tendo resposta? Então, Senhor, creio que está dizendo, repara injustiças que foram cometidas, restitua quem você lesou. Repara, corrige as situações que precisam ser corrigidas. Essa situação aqui do Davi era coisa do passado. Mas não é um tipo de coisa que possa simplesmente virar a página e deixar no esquecimento. Essa não cabe para essa situação a frase: o leite não volta para a caneca, não adianta chorar leite derramado. Nesse caso, não. Nesse caso, injustiça havia sido cometida. E era necessário uma reparação. Era uma situação totalmente diferente de uma pessoa superar um trauma, uma perda. Era um caso de injustiça e que os gibeonitas haviam sido injustiçados. O que havia sido prometido a eles simplesmente foi ignorado, quebrado. E o Senhor é um Deus de justiça e julga a causa dos oprimidos. Então Davi tinha que reparar.
Ainda que isso não tivesse acontecido na liderança dele, no tempo de Saul. Mas ele era o rei e ele tinha que reparar. Que esse entendimento entre na mente dessa pessoa e ela decida sair e agir no que é necessário. Ajuda ela a ver, entender, direciona ela para que ela haja dentro da tua vontade e então faça cessar esse tempo de seca e de dor. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu quero determinar vitórias. Eu quero consagrar tudo que está sobre a TV. Água, documentos, peças de roupas, fotografias, azeite. Eu não sei o que foi colocado. E eu consagro agora e determino vitórias. Peço saúde mental, emocional, física e espiritual para todos que estão conosco. Peço a cobertura do teu sangue, vitórias, força. Eu peço a tua bênção sobre cada vida que ora comigo agora. Uma mudança, uma transformação no entendimento, na visão, na forma de ver as coisas e entender. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas, tenham para emprestar, não tomem emprestado, tenham com fartura. A tua palavra diz, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando é o que vai voltar. Então, se essa pessoa tem semeado no teu reino, ela tem direito a colher abundantemente mais. Desperta mais semeadores, porque todas as pessoas que praticam esta fé são imensamente abençoadas. Abençoa cada um onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigada, meu Deus amado. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Você sabe, é baseado em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Venha buscar o Senhor. Esteja no templo. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.